Fala, nação! Saudações rubro-negras, nação. Vambora aqui rapidinho reagir, né? Que a CBF já estuda alguns nomes para substituir Tite na seleção brasileira. Quem será dessa vez, né? Quem será o nome da vez? Dorival Júnior? Abel Ferreira? JJ? Ou um possível Guardiola que está sendo especulado na seleção brasileira para ser o técnico, né? Então vambora reagir aqui rapidinho. Mas antes disso, já deixe seu like, a sua inscrição para ajudar o canal aqui. E eu quero dar os créditos à ESPN Brasil e ao canal do Vene Casagrande. Link na descrição como créditos. É isso aí. Para você, antes de começar o vídeo, para você, qual técnico seria melhor? Técnico estrangeiro ou vai continuar com o técnico brasileiro? Comenta aqui. É isso aí, tamo junto, vambora pro vídeo. É nóis. Já você vai falar, Pascoal? Pascoal vai falar daqui a pouco. Pro Pascoal, só um homem é capaz de dirigir a seleção brasileira até a Copa de 26. Já você vai saber. Tudo bem, Carlos Simon? Prazer recebê-lo aqui. Ah, ele caiu, o nosso Carlos Simon. Já ele volta para falar do Wilton Pereira Sampaio, da arbitragem, dos lances de hoje lá na Copa do Mundo. Fiquei curioso para saber do Pascoal quem é esse treinador. Mas antes disso, vamos lá em Doha, no Catar? Mauro Naves, Zinho, nesse dia complicado, dia seguinte à eliminação, o dia que a seleção brasileira foi embora do Catar. Alô, dupla! Boa noite, João Guilherme, abraço enorme, que prazer estar com vocês aqui de novo. Abraço pro Djalminha. Pascoal. Não, isso eu ia deixar pra você. Eu ia falar Silas e tal. Já tô um pouquinho mais recuperado. Então, de novo, Pascoal, eu te amo, Pascoal. Abraço também pro Simon, que eu sei que... Silas eu já falei. Silas agora é pro Simon, que eu sei que vai estar aí, ó. E tem muito assunto pra ele, hein? Ixi, árbitro brasileiro apitando, marcando pênalti. Não, mas tem o árbitro brasileiro que marcou pênalti, né? Ele vai comentar no Inglaterra e França e vai falar do jogo que nós estávamos. Eu tenho parentes portugueses reclamando lá desse jogo português. Portugal e Marrocos, mas isso é assunto pro Silas, pro Simon, tá? A gente não vai se meter nessa não, né, João? Deixa o Simon falar aí de pênaltis, da atuação do nosso brasileiro. Enfim, olha só, sabadão triste por aqui, né, João? Até o tempo aqui em Doha foi diferente hoje mesmo, parece que, sabe, aquele sol e tal, abriu frio, escureceu logo cedo. Enfim, despedida da seleção. A maioria foi num voo fretado, né? Com escala em Londres, foi embora por volta do meio-dia, 1h da tarde, horário daqui. E alguns foram em voos particulares, inclusive o Neymar, que foi o último a deixar o hotel. Bom, embora, acabou a seleção. Aí é hora de passar uma régua, fazer umas contas aí sobre a atuação do Tite, se bem que não resolve muito. Foi bem, foi mal, como é que foi esse período, esse ciclo e tal. Ele não vai ficar, então ele não precisa ser avaliado, né? Não adianta. A direção da CBF, no Edinaldo, né, com o diretor que ele ainda vai escolher também, porque o Juninho também não fica, não é hora mais para ficar analisando o que a comissão técnica fez, porque essa análise a gente também está fazendo aqui, ainda durante a Copa do Mundo, fica esse resquício, né? A gente ficar falando. Mas, na verdade, o Edinaldo, presidente da CBF, com os seus conselheiros e com o diretor que ele vai escolher, tem que já pensar para o futuro, pensar para o novo treinador, né? Não, exatamente. Números do Tite ficam aí para outro tipo de análise. Agora, com relação ao presidente da CBF, João e companheiros, um abraço ao fã de esportes também. Durante o jogo lá de Portugal com o Marrocos, a gente conversou com outro dirigente que ficou por aqui, que também é da CBF. E ele nos disse, e me causou certa estranheza, Zinho, que ele acredita que a decisão vai ser exclusiva do presidente, que ele não vai consultar ninguém e tal. Eu não acho que é a melhor forma de se escolher um técnico, só ele acordar um dia e falar, vai ser um fulano, não? Não é. E eu não acho que não vai ser assim. Claro, essa pessoa a gente confia bastante. Claro. Começou o papo porque a gente, durante a Copa aqui, enquanto o Edinaldo estava aqui, a gente conversou com ele, bateu um papo, perguntou, né? O Tite não vai ficar. Ele já declarou isso. Você já está
trabalhando com isso. Não, estamos aqui na Copa, ainda não tinha Sim. tido essa eliminação. E isso é um assunto que eu vou resolver ano que vem. Aí eu até brinquei com ele, né? Presidente, tá, mas quando mais ou menos? Lá para março? Ele, não, em janeiro. Em janeiro eu já vou ter que ter um nome. E aí essa informação que veio hoje, durante o jogo de Portugal e Marrocos, né? É que ele estava trazendo muito para ele essa decisão. Aí a gente serve de debate aí também, Pascoal, Silas, Djalma, João, porque a gente acha que ele tem que primeiro escolher um diretor, né, de seleções, de futebol, ter pessoas de confiança ali ao lado dele, conselheiros da CBF, né, pessoas que frequentam ali, que são da bola. Que vão dar respaldo ao nome. Ele pode, a palavra final é dele, evidente, é o presidente, mas só ele... eu vou trazer um estrangeiro, não vou trazer, vou consultar o Abel Ferreira, me interessa esse técnico. Não, Jorge Jesus. Vou olhar para algum treinador aqui, o treinador, no caso, brasileiro mesmo, né? São as dúvidas, né? E eu acho que assim, ele tem esse restante de ano também para agora. Tá meio difícil, né? Tá todo mundo digerindo essa dor. Sim, claro, inclusive ele. Inclusive ele, claro, que também não esperava sair nas quartas, né? Tava uma confiança muito grande. Então, dar uma respirada, vai chegar no Brasil, vai ter uns dias também um pouco de descanso, depois vai começar a retomar o trabalho na CBF e aí começar a se cercar dessas pessoas, né? Eu acho que primeiro é uma escolha de um diretor, né? Para que junto com esse diretor comece a traçar esse perfil. Vai seguir um legado que o Tite deixou? Vai ser um cara mais jovem? No caso, o Abel Ferreira seria mais jovem. Sim, sim. No caso, Jorge Jesus seria mais experiente. Exatamente. Estou falando de treinador estrangeiro. Mesmo são conhecidos porque passou há pouco tempo e o Abel está aqui no Brasil. Né? Não, vai partir para um nome mais pesado, forte, de repente pensar bem grande, um Guardiola. De assustar com a possibilidade de um salário enorme, mas não sei se é o caso, né? Também, se achar que ele é o sonho e se ele quiser vir, que se banque esse dinheiro, mas enfim. Eu já vou dar minha opinião. Mas eu tô aqui para isso, para te cutucar mesmo, e o João doido para saber ali. Se for pensar num treinador estrangeiro, dos que passaram por aqui, tá se falando com Jorge Jesus e Abel, eu prefiro ir com a juventude, com esse espírito do Abel, né? Essa coisa de mexer com o brilho dos atletas, a gente vê muito fazendo isso no Palmeiras. Mas ele não tem uma história tão grande ainda como treinador, uma experiência, né? Treinou lá o PAOK, pouco tempo ali em Portugal mesmo, mas assim, essa passagem no Palmeiras, o que ele nos mostra, do que ele faz no Palmeiras, do que ele mexe com o grupo do Palmeiras, do que ele é importante para as conquistas do Palmeiras, né? Ele diz que 30% é dele e 70% dos jogadores. Eu digo que é 50-50. Ele tem uma importância porque ele ganha jogo mexendo taticamente. Coisa que a gente sentiu falta aqui. Então, entre os dois, eu iria com o Abel, com a juventude, com essa dinâmica que ele está. Valeu, meus amigos. Quer dizer que os marroquinos deixaram a dupla Maurizinho em casinha. É isso aí. Não é só lá, não. Em Paris também. Inclusive, notícias sérias de que o pau cantou lá entre marroquinos, a polícia francesa. E, infelizmente, o clima é muito... Que, aliás, é comum, né? Lá em Paris, quando tem as colônias ali, em volta, confronto entre policiais, o clima é quente. Mas o Zinho falou que, na opinião dele, Abel Ferreira é um grande nome para dirigir a seleção brasileira. Pascoal, senhor, você acabou de dizer aqui que para você só tem um nome. Um nome. Quem? Um nome. E eu enquadro esse nome porque, às vezes, a gente tem que ter coerência com aquilo que a gente analisa. Nem sempre, porque eu não sou poste para ficar parado. E nem sou árvore, porque a árvore finca a raiz e não consegue sair. Então, às vezes, você tem que se movimentar a respeito de uma situação ou de outra. Você pode caminhar por algumas situações, mas do que eu vejo... eu quero discordar do Zinho, mas isso não como diria aquele amigo nosso, normal. Eu discordar do Zinho é normal, normalíssimo. Porque eu penso da seguinte forma: qual foi o treinador que devolveu ao Brasil o padrão de jogo do estilo do futebol brasileiro? Em 2019, o Flamengo estava completamente perdido. Ou não? Eu estou falando uma coisa que não é verdade. O Flamengo estava sem saber para que lado caminhar. Contrata um treinador que, primeiro, organiza o Flamengo.
que precisava de organização. Segundo, organiza o vestiário, organiza o treinamento, organiza o padrão de treinamento e dá padrão de jogo. O estilo brasileiro é retomado. Qual é o estilo brasileiro? O estilo brasileiro é de versatilidade dos jogadores. Você não pode colocar dois... Aqui é só a minha opinião, se vocês discordarem, fiquem à vontade. Silas, Djalminha, João, todos podem discordar. Eu sou absolutamente contra você limitar o espaço dos jogadores. E nós temos dois jogadores aqui, dois ex-jogadores aqui, que não gostavam de limitação de espaço. O quê? Muito obrigado. E eu acho que Jorge Jesus é o único significa único treinador que tem essa capacidade para a seleção brasileira. Primeiro, já é experiente, né? Olha lá! Já muito experiente, sabe se comportar em todas as situações de dificuldade, de se entender o que está acontecendo no jogo de futebol. Né? Em Portugal, agora dizem que o Fernando Santos não era o treinador indicado para comandar a seleção portuguesa numa Copa do Mundo. Nós demos ao treinador da seleção brasileira, o ex-treinador, o atual técnico da seleção que está saindo, porque até dezembro ele continuará, até o final do ano ele é treinador da seleção brasileira. Nós como seleção brasileira, como povo brasileiro, demos a ele 2 possibilidades em 2 Copas do Mundo. E ele fracassou em 2, e com os erros muito semelhantes. Muito semelhantes. Situações muito semelhantes. Isso significa dizer que o treinador não aprendeu aquilo que a gente imaginava. Ponto. Se a gente já viu o trabalho do Jorge Jesus, e a minha opinião, ele tem experiência, tem capacidade... Por exemplo, o Abel Ferreira. O Abel Ferreira é um camaleão no formato de jogo. Ele pode jogar reativo, pode jogar... Ele tem várias situações, ele tem várias facetas, mas eu acho que ele é muito jovem para ser o técnico da seleção brasileira. Eu acho que o treinador da seleção brasileira tem que ter rodagem, porque vai pegar muita coisa pela frente. Ah, mas vai ter que renovar o elenco. Nem tanto, porque os que estão lá, tem muito jogador jovem. Ele vai ter que dar uma recomposição, talvez na zaga, talvez no gol, talvez um pouquinho no meio campo, porque do meio para frente ele tem um monte de novidade para explorar. É só você apresentar a seleção brasileira sub-20, que foi convocada pelo Ramon para disputar o Sul-Americano. Ramon foi um belo jogador, atuou no Vasco da Gama. Se você pegar o elenco da seleção sub-20, você vai ficar de queixo caído. Então eu acho que só tem um nome, Jorge Jesus. Chega de inventar, né, gente? Vamos falar a real. Chega de inventar, né? O negócio de inventar já passou do tempo. Rapaz, nós precisamos da realidade, né? E aqui no telão do ESPN FC, gostaria que mostrasse a imagem aberta do nosso estúdio, por Obséquio, o diretor. Nós temos ali os 2 técnicos portugueses de maior sucesso da história do futebol brasileiro. Jorge Jesus, que veio primeiro, e depois Abel Ferreira, que deu essa sequência. Os 2 marcaram época aqui no nosso futebol. Quem seria melhor para a seleção brasileira? Abel, JJ ou, de repente, valeria investir em outro nome? E aí, Djalminha? João, depois de uma derrota, né, todo mundo começa a especular nomes. Brasil tem um treinador estrangeiro aí pela primeira vez. Eu acho que o momento é de muita calma e não é só falar o nome, é o que a CBF, o que eles pensam para o nosso futebol brasileiro, o que eles querem, que filosofia. Porque, assim, eu não vejo um Brasil... jogando dentro da sua cultura, dentro da sua tradição, que é buscar o jogo, buscar ser ofensivo. Agora, se eles querem isso, aí busca um treinador nesse perfil. Agora, o que eu acho primeiro é saber o que eles querem. Porque, assim, dentro de uma opinião pública, a maioria das pessoas, todo mundo concordava com esse trabalho do Tite, achava que estava tudo legal. E no final, mais uma vez, não chegou. Eu conversava muito e falava aqui nos programas de uma seleção pouco ambiciosa, uma seleção que tem jogadores de qualidade, de técnica, mas são pouco utilizados. Eu acho que eles podiam ser utilizados mais livremente, de uma maneira, principalmente na parte ofensiva. Defensivamente, você tem que estar organizado, porque hoje em dia o futebol é assim. Mas então... Para resumir o assunto treinador, eu acho que a CBF primeiro tem que saber o que eles querem. Eu gostaria de um futebol completo, esse futebol que o Jorge Jesus apresentou no Flamengo aqui no Brasil. Mas não significa que tenha que ser o Jorge Jesus. Eu acho que a filosofia
deve ser essa. Não necessariamente que seja o Jesus, mas que eu acho que precisa de uma mudança de mentalidade. Vem algum outro nome na sua cabeça que não seja o Abel, o JJ, assim? Na verdade... Acessível, né? Nome, acessível que é o problema. O que eu gosto, o que eu gostaria de ver o Brasil jogando é no estilo do Guardiola, porque nós temos jogadores para isso. O Guardiola tem o seu sistema, mas ele precisa de jogadores, de qualidade muita. E o Brasil tem. Então, se pudesse trazer o Guardiola, eu gostaria. Ele renovou agora há pouco tempo com o Manchester City até 2027 e ele descartou essa possibilidade de, no momento, dirigir a seleção brasileira. Então, por isso que a gente pergunta aqui, um técnico acessível. O Guardiola seria um sonho, mas realmente não dá. O Brasil hoje realmente está complicado. Alguém? Não tem, né? Está difícil, assim, de você ter um nome que você fala assim, esse aí, beleza, é o cara. Eu não consigo enxergar, não sinceramente. Vejo. Ô, Silas, Abel Ferreira ou JJ, chegou a hora de um técnico estrangeiro dirigir a seleção brasileira? Esses dois portugueses têm história por aqui, né? Um já foi e o outro continua. E aí? Eu acho que primeiro passa pela questão da tradição. A gente nunca teve um técnico estrangeiro dirigindo a seleção brasileira. Então, não sei se isso seria, se caberia num momento desse. Concordo com o Dirja, eu acho que o momento agora é de botar um pano frio, acalmar, né, esfriar, analisar um pouco o trabalho do Tite. O Deschamps foi campeão em 2018, está lá. O técnico da Croácia é o mesmo que teve em 2018, levou a Croácia ao vice-campeonato. O Tele Santana teve em 82 e teve em 86. O Tite teve 18, está agora. Se ele fosse campeão, eu acho que haveria um clamor para que ele continuasse. Eu acho que o erro não foi algumas escolhas, poucas, que a maioria não concordou, né? E algumas insistências que também eu particularmente não concordei. Trazer 2 volantes para o final da segunda parte da prorrogação, segundos 15 minutos, ganhando o jogo de 1-0, perfeito. Agora, a escolha do volante, para mim, foi errada. Para mim, não tinha que ser o Fred. Para mim, ele insistiu com o Fred. Para mim, tinha que ser o Fabinho. Porque o Fabinho, nem que se o Tite falasse, Fabinho, vai lá para frente. Ele fala pro professor, não vou fechar aqui. E faltou a ajuda do Tite ali. Se for o filho dele, se for o César Sampaio, se foi o Xavier, como que é o primeiro nome? Kleber. O Kleber Xavier. Na hora da reunião, quem que a gente vai colocar? Professor, não seria bom colocar o Fabinho agora? Por quê? O técnico da Croácia encheu de gigante lá. Então vamos botar o Fabinho, que além de ser mais marcador, é um cara grandão, que vai ajudar a bola aérea também. Então, para mim, faltou. E o negócio do Neymar com o Fred foi legal. Parece que ele expõe um pouco o Fred, mas deveria ter feito isso antes do contra-ataque, e não depois que aconteceu. E se alguém tivesse que dar um contra-ataque nesse jogo, seríamos nós, o Brasil, e não a Croácia. Então, a questão do treinador, o Abel, para mim, é novo. Ele vai ter que conviver com a novidade também de dirigir uma seleção que não tem convivência todo dia com os jogadores, o que é muito diferente de você estar num clube, que você está no dia a dia ali. O Jorge Jesus também nunca dirigiu uma seleção. Acho que o Jorge Jesus é mais experiente. Guardiola também não dirigiu uma seleção ainda. Não dirigiu. Então, eles teriam esse peso nas costas. Agora, o Tite dirigiu 2018, cometeu o mesmo erro de 18 que cometeu agora, que foi a questão de fazer a falta no meio-campo, matar a jogada. Até acho que foi o Pascoal, não sei se foi o Pascoal ou o Dija, que falou que se fosse o Amrabat, o volante do Marrocos, ele tinha levantado o juiz, a bola, o Modric e mais alguém que estivesse ali por perto e teria sido expulso e estaria na final, na semi. Então, assim... Não, mas ali era uma jogada de boliche. Se é o Amrabat, né, que está naquela jogada... Né? Porque quando a bola fica quicando, o jogador, que era o Modric, vai dominar a bola, vem o jogador brasileiro por trás, né? Se é o Amrabat e esse jogador do Marrocos, era jogada de boliche, era tudo pra cima. Isso. Tudo de perna pra cima. Divido a culpa do Tite com o Thiago Silva, com o Daniel Alves, que estava no banco, com a comissão dele, que estava lá no banco também, com o Casemiro e com o Neymar. Porque tinha uma liderança fora que devia estar gritando ali para os caras, fecha tudo aqui, acabou o jogo. E a liderança dentro do campo, que era o Thiago Silva, principalmente capitão, Casemiro, que era a espinha dorsal, Alisson, Thiago Silva, Casemiro e Neymar. Esses caras tinham que comandar dentro do campo, como a gente já fez muitas vezes, né, Dija? Vamos resolver entre a gente aqui, agora é hora de fazer isso, hora de fazer isso. Faltou. E a gente está fora da Copa por 3
minutos. Só que, se a gente passa, a gente poderia cair já agora na semi, porque o Tite ia insistir com o mesmo erro de botar o Fred novamente. Ao invés de dar oportunidade, de repente, para um Fabinho, que é volante também, igual o Casemiro, que está jogando no Liverpool, que é um grande jogador e que daria uma consistência maior para fechar o jogo. Ali é hora de fechar o jogo. Não tinha mais jogo, era fechar o jogo. Deixa 3 para atacar só. Antony, Neymar e Pedro. E o resto, irmão, são 7 para defender e mais o goleiro. Inclusive uma informação até do jornalista Vene Casagrande, né, que postou agora há pouco no Twitter e também no canal dele no YouTube, que os nomes de Dorival Júnior e Jorge Jesus são muito comentados dentro da CBF. O Pascoal, o pessoal não está muito na tua linha aí não, hein, de JJ. Hein? Mas eu sou... Mas eu tô contigo, Pascoal. Mas eu tô fechado com você. Eu acho que as opiniões... Eu gosto muito da postura do Simon, porque o Simon quer a nata da nata. Sim. E eu acho que ele está absolutamente certo. Mas qual é a seleção no mundo... Vou fazer uma pergunta para você. Qual é a seleção no mundo que tem treinador dessa expressão que o Simon apontou? Nenhuma. Estão dirigindo clubes. Por que não? Porque nos clubes eles ganham muito mais do que nas seleções. Por isso é que eles não dirigem seleções. Né? Aí se é para trazer a nata da nata, eu concordo com o Simon. Eu tenho que falar da realidade. Do acessível. Do acessível. Me parece que... Será porque nunca chegou uma proposta dessa para eles? Quem? Será que não, já chegou. Pro Guardiola já. Pro Guardiola já chegou. Pro Xavi, e pro Klopp? Né? Quando veio a resposta do Guardiola, derrubou 3 na sala do presidente. 3 caíram desmaiados. Desmaiaram na sala do presidente da CBF. Aí os caras não sabiam nem o que fazer. E olha que dinheiro lá não é problema, hein? Pô, e vou dizer pra você, os caras... O Simon dá risada, mas ele sabe que é verdade o que eu tô falando. E quando ele falou, 3, desmoronaram os 3 dentro da sala do presidente da CBF. Porque o que ele... Você tá louco? Como é que não vão arrumar isso aqui? Não tem como. Então, eu entendo a postura do Simon, eu entendo. Mas dentro do viável, do razoável, daquilo que pode ser executado, para mim só tem um nome. É JJ. Perfeito? Primeiro, a empatia com a torcida brasileira ele já tem. Ele tem a empatia com a torcida brasileira. Assim como o Abel também tem. Sem dúvida. Né? O Abel também tem essa empatia com a torcida brasileira. Mas a minha preferência pelo JJ entra no que disse o meu amigo Silas, né, que eu conheço há um pouco de tempo, que assim, o cara tem que ter experiência, porque ali na beira do campo, quando cantar o canudo, meu filho, porque ali, você sabe que na hora ali na beira do campo, o Copa do Mundo, você tem que estar, e ele está... Muito obrigado. Aí você vê lá na hora, dentro do campo, você vê como é que ele reage na Libertadores da América. Sim. Como é que ele reagiu naquela partida contra o River Plate. Sim. Né? Aí você tem que ter um complexo de análise. Eu gosto muito do Abel. Eu acho o Abel um treinador ultra competente, capacitado demais. Mas ele já deu 4... Eu só discordo desse negócio da final contra o River Plate, que ele deu foi sorte. Porque o Flamengo jogou 10 minutos e o Pinola deu uma bobeira tremenda lá. E o Gabigol tava lá e aproveitou e fez o gol. Porque o Flamengo não jogou nada, hein? O River jogou 80 minutos dentro do Flamengo. O Gajardo fez uma besteira gigante lá e tirou, colocou o prato. Quando ele botou o prato, ganhou quem ganhou o jogo. Ali foi mérito dos jogadores, Silas, mais do que o treinador até. Você é espetacular por causa disso. Quando ele botou o prato para jogar, ele se afundou no prato, porque era um prato de sopa. Aí ele se afogou no prato de sopa. Agora, para mim, o Jorge Jesus, além de ser um treinador... Mas se for analisar por esse aspecto, o Abel também deu sorte. Por quê? Que o Andrés Pereira deu aquele tilt lá, o Davidson chegou e pimba, campeão. Também. Mas aí... Também tem sorte dos dois lados. É importante ter sorte na vida. Sorte é um componente A sorte acompanha os competentes. É o seguinte, vocês sabem que a FIFA, ela paga uma quantia por cada jogador convocado para os clubes. No caso do Flamengo, o Flamengo teve 4 jogadores convocados para disputar a Copa do Mundo. Arrascaeta, Varela, seleção uruguaia, Everton Ribeiro Pedro, seleção brasileira. E cálculo é em cima de dia, desde o dia da preparação até o fim da participação do atleta na Copa do Mundo. Então, baseado nesses 4 jogadores e o tempo que eles ficaram à disposição dessas respectivas seleções, o Flamengo vai receber 4.600.000 reais pela participação desses 4 atletas
durante a Copa do Mundo e o período ali de preparação pré-Copa do Mundo. É um dinheiro que vai ser super bem-vindo, obviamente, lá no Flamengo, vai ajudar. Agradecer também o fato de nenhum jogador do Flamengo ter se machucado durante essa disputa de Copa do Mundo. Pelo contrário, o Arrascaeta, quando foi acionado ali como titular, foi muito bem. O Varela entrou ali em determinados momentos, não fez uma Copa do Mundo formidável. O Everton Ribeiro nada pôde fazer, o Tite pouco acionou o meio-campo rubro-negro. E o Pedro, na minha opinião, foi bem quando ele foi acionado, inclusive na disputa de pênalti com a Croácia. O Pedro foi lá, marcou o gol, teve gol rubro-negro na Copa do Mundo. Então, fica aí a informação para vocês. E por falar em Pedro, ele fez uma publicação nas redes sociais, agradecendo o apoio do povo brasileiro, bem emocionado, e ele disse o seguinte, abre aspas, quando nos aventuramos no esporte de alto rendimento, sabemos existir o lado da dor e o lado da felicidade. Vitória e derrota. Mesmo consciente disso, nunca estaremos preparados para a dor e a derrota. Então, qual é o problema de ter um treinador europeu? Em cima disso, 2 europeus estão sendo bem avaliados pela CBF para assumir o comando da seleção brasileira. Abel Ferreira, que faz um trabalho fantástico no Palmeiras, 2 anos, inclusive já conhece bastante o futebol brasileiro, e Jorge Jesus, que fez um trabalho fantástico em uma recente passagem pelo Flamengo. Outros dois treinadores bem avaliados são Dorival Júnior, que recentemente fez um bom trabalho em um curto espaço de tempo no Flamengo, sendo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e Fernando Diniz, que é um treinador que, embora não tenha conquistado títulos expressivos desde quando começou a carreira como treinador, fez um bom trabalho em 2022 no Fluminense. Vale ressaltar que ele chegou no meio da temporada, foi contratado no meio da temporada, e de fato é um treinador que entende muito de tática. Nunca ganhou nada expressivo na carreira ainda, eu acho que em algum momento ele vai ganhar, mas também é bem avaliado. A questão é o seguinte, na boa, eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que se for para tentar um técnico estrangeiro, tenta o Abel Ferreira. Está no futebol brasileiro, faz um trabalho fantástico, conhece muito o futebol brasileiro, conhece os jogadores, é estudioso, é jovem. Se eu não me engano, o Abel Ferreira tem 48 anos, se eu não me engano é isso. Ou seja, uma projeção absurda na carreira de treinador. Agora, tem que ver se o treinador que irá assumir, que irá receber a proposta, tem que ver se o treinador vai aceitar a proposta, está disposto a abrir mão do dia a dia de um clube. Porque ser treinador de seleção brasileira é totalmente diferente de ser treinador de um clube de futebol. Você não tem a rotina de treinamento diário, você não tem a rotina de viagem. O trabalho do treinador da seleção brasileira nada mais é que ficar assistindo aos jogos, óbvio, viajando. Envolve muita coisa. Eu estou aqui resumindo de uma forma muito sucinta o que faz um treinador de seleção brasileira. Mas, se fosse para eu escolher, se eu fosse dirigente, a minha opinião é Abel Ferreira. Acho que o Abel Ferreira tem as credenciais aí para poder assumir o comando da seleção brasileira. E vocês? Vocês escolheriam quem desses 4 aí? Jorge Jesus, Fernando Diniz, Dorival Júnior, Abel Ferreira. Então é isso aí, nação. Mais um React aí, né? A CBF já tá fazendo seus estudos aí para quem deve ser o novo treinador da seleção. E a minha opinião, eu discordo do Vene. Eu prefiro o Jorge Jesus. Jorge Jesus, ele também conhece o futebol brasileiro, mesmo ele ficando aqui na faixa de 1 ano ali, mais ou menos. E ele acabou voltando para Portugal, né? O estilo do Jorge Jesus, ele se assemelha mais à cultura do Brasil, né? Do futebol brasileiro. Um futebol muito ofensivo, entendeu? Já do Abel Ferreira, o Abel Ferreira, nos teus primeiros 1 ano e meio de Brasil, né? Foi chamado muito de retranqueiro, e depois que ele começou a mudar isso, né? Aquele nome que ficava em cima dele, retranqueiro, sei lá o que, começou a mudar, né? Hoje em dia ninguém chama mais o Abel de retranqueiro, mas tenho certeza que, na minha opinião, o Jorge Jesus é o principal nome, né? Foram 4 nomes cotados aí, né? Que o Vene Cavalcante falou. Foi o Dorival Diniz, JJ e o Abel Ferreira. Técnico brasileiro, muito difícil. Fernando Diniz nunca ganhou nada. Ele sabe muito de tática, é muito estudioso, mas um treinador que nunca ganhou nada, nenhum troféu, nenhum estadual ele ganhou.
quer dirigir uma seleção brasileira. É meio pesado. O Dorival fez um excelente trabalho no Flamengo. Mas será que... Não sei. Dorival, acho que não. Teria mais ou menos um treinador estrangeiro, né? Em geral falava Guardiola, mas a CBF já chegou a consultar o Guardiola. E quando chegou nesse ponto aí, né? A CBF recebeu os valores que o Guardiola queria receber, que era na casa de 100 milhões por ano aí, mais ou menos, né? 100 milhões de salário por 103, 120, por aí, uma coisa assim. E a CBF acabou caindo para trás, né? Então, acabou descartando. E o do Guardiola também renovou com o City. Eu pensei o Mourinho, mas o Mourinho acho que nem tanto. Então, vamos ver, né? A seleção portuguesa, que acabou de falar aí também, né? No programa do ESPN, a seleção portuguesa de Portugal, o Fernando Santos deve deixar. E, querendo ou não, ou o Jorge Jesus ou o Abel Ferreira também deve ser consultado, né? Minha opinião. Já que o Fernando Santos vai sair, algum treinador, o JJ, tá na Turquia, ou o Abel aqui no Brasil, querendo ou não, deve ser consultado. Então, é aquilo. Vamos ver como que vai desenrolar essa história aí, né? Então eu quero saber a tua opinião. JJ, Dorival, Abel ou Diniz na seleção, né? Esses são os nomes mais cotados até o momento, né? Pode surgir outro? Pode. Mas só o tempo dirá se vai surgir ou não. Então eu quero saber a tua opinião. E é isso aí, né? Tamo junto e deixa o like. Nação, valeu!